Seja muito bem-vindo ao melhor debate teológico da televisão brasileira. E na edição de hoje do Vejam Só, nós vamos abordar um tema que é recorrente, principalmente no pensamento evangélico nacional. A pergunta que a gente quer responder é um pouco difícil, na verdade. Para você, é possível perder a salvação? A minoria dos pensadores evangélicos brasileiros vai dizer que não é possível, principalmente aqueles de linha calvinista. É claro que também alguns arminianos tradicionais ou históricos talvez abordem essa questão pela mesma perspectiva, né, pela perseverança dos santos. Mas a esmagadora maioria dos evangélicos brasileiros acredita sim que é possível perder a salvação. E aí parece que a gente fica num meio termo entre essas duas opiniões. Para aqueles que dizem que perde a salvação, temos alguns textos que defendem e reforçam essa ideia. Inclusive, o texto que nós vamos ter por base hoje para o nosso debate. O texto que está lá em Hebreus 6, a partir do versículo 1 até o versículo de número 8. Na nossa matéria de abertura, nós vamos ler alguns desses versículos e se você não tem claro eles aí na sua cabeça agora, pode ir lá correr, pegar a Bíblia, acompanhar e você vai perceber que esse texto de Hebreus ele é muito delicado, principalmente para aqueles que afirmam que não é possível perder a salvação. Ele fala, ao que tudo indica, daqueles que experimentaram e depois perderam e não podem mais recuperá-la. É um pensamento bem complexo que o autor de Hebreus levanta e a partir desse raciocínio nós vamos tentar responder essa pergunta, se é possível perder a salvação. O que você acha? Qual é a linha de raciocínio que você segue? Muitas vezes a maneira ou a linha teológica que a gente defende tende a passar também para o texto bíblico. Mas será que isso nos ajuda? Será que isso atrapalha a lente que a gente usa para ler a Bíblia? Será que ela resolve os nossos problemas ou ela acaba criando mais problemas? Bom, tudo isso nós vamos tentar resolver hoje ou pelo menos lançar um pouco mais de luz sobre o assunto. Provavelmente a gente não vai chegar a uma resposta definitiva, mas eu te convido a acompanhar conosco o debate do Vejam Só, que nós vamos usar aquele formato super tradicional que a gente gosta, com tempo determinados para as perguntas, respostas e comentários do nosso debate. Bom, acho que eu já falei demais, né? Tá na hora da gente começar? Fique ligado, que o Vejam Só de hoje já está no ar. Uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do debate do programa Vejam Só. É sempre uma alegria recebê-lo aqui. Lembrando que os nossos temas são sempre preparados pensando realmente em você que nos assiste, em muitos casos, seguindo inclusive a sua sugestão, tá bom? Daqui a pouquinho a gente comenta um pouquinho mais como é que você faz para participar, mas é sempre importante você mandar a sua dúvida, a sua pergunta. E essa dúvida que a gente vai responder hoje, eu tenho certeza que os convidados vão defender muito bem o seu ponto de vista, mas serve para você que nos acompanha, porque essa é uma pergunta que gera muita dúvida e muita polêmica no meio evangélico e aqui no Brasil de maneira muito especial. Afinal de contas, a maioria diz que sim, que é possível perder a salvação, e uma minoria diz que não, e nós vamos tentar ver ou chegar num acordo ou ver se aquele diz que não vai mudar para sim. Bom, nós vamos ver isso no decorrer do nosso debate. E eu vou começar apresentando os nossos convidados, eles que gentilmente atenderam o nosso convite para vir falar um pouquinho mais sobre esse tema. Começando com aquele que vai representar a minoria, tá bom? E como ele representa a minoria, nós vamos dar preferência, né, nessa noite. O ancião Edson Reis, da Igreja Elim de Hortolândia. Ancião Edson, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. É sempre uma alegria recebê-lo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Uma ótima noite para o irmão. Boa noite, Zeca. Deus abençoe. Eu que agradeço. Para mim é sempre um privilégio poder estar aqui participando do programa de tão alto nível. Quero trazer um abraço, né, do pastor Silvio, nosso presidente do Ministério Elim,
e de toda a Igreja Elim de Hortolândia para você. Aliás, precisa fazer uma visita lá pra gente, né? Ô, rapaz, olha só que eu vou lá, hein, mesmo, hein? Opa, vai ser um prazer, tá bom? Vai ser uma Deus alegria abençoe lá, a você e a cultuar todos com os os irmãos. ouvintes. Vai ser um prazer estarmos juntos hoje. Ancião, inclusive, passa o endereço direitinho da igreja lá para quem estiver nos assistindo ali da região poder visitá-los também. Vamos lá, Rua Palmira Francisca Fontoura, número 40, Terras de Santo Antônio, KM9 da rodovia 101, rodovia da Bosch. Então você tem ali, sentido Montemor, do seu lado esquerdo, a saída 9. Nós estamos a aproximadamente 500 metros da rodovia em Hortolândia. Muito bom. Ancião, eu estou aqui na minha mão, aqui, segurando aqui um trabalho que o irmão organiza também, que sempre que vem aqui nos presenteia. Eu queria que o irmão falasse um pouquinho do trabalho aqui da revista A Defesa da Fé Cristã, por favor. Isso, a revista Defesa Cristã é uma revista que ela vem praticamente abastecer, né, uma lacuna que nós temos aí no mercado hoje, diria no meio evangélico. Falta muito ainda para a gente chegar lá, mas a apologética, nos últimos anos, ela vem caindo desde a morte do reverendo Natanael Rinaldi. Então, nós, como estudantes, como discípulos do pastor Natanael, nós levantamos de novo esse trabalho e temos discutido não só fora da igreja, como também dentro da igreja, as heresias que hoje nós enfrentamos. Temos aí os melhores colunistas, entre eles o reverendo Hermes Maia, o reverendo Augustus Nicodemos, o reverendo Hernandes Dias Lopes, o pastor Silvio, da Igreja Elim de Hortolândia. Eu, pela graça de Deus, escrevo alguma coisinha aí também, né? E tem sido realmente uma bênção na vida de todos aqueles que têm a assinatura da revista. Muito bom. Então, o material, depois você procura, de alta qualidade, os autores são muito bons também. O material é sempre muito bem recebido aqui pela equipe do Vejam Só, e a gente sempre aprende bastante com a revista. E do meu lado esquerdo, quem também gentilmente atendeu o nosso convite, e parece que nessa noite terá a missão mais fácil, porque com base no texto que a gente escolheu ali, a missão do pastor Jonatas Rodrigues, parece que é mais fácil. Pastor, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Vejam Só. Obrigado, Zeca, para nós é uma alegria estar aqui mais uma vez. Tenho o prazer de rever o nosso amado ancião Edson Reis, já estive com ele no outro debate, e hoje eu trago a saudação também da nossa missionária Marta Silva, que é a nossa presidente, e todos os pastores que estão sendo edificados através desse programa, que para a família brasileira é uma bênção. Muito bom, pastor Jonathan. Antes de mostrar o trabalho do irmão, passa o endereço da igreja Maravilhas de Jesus para quem nos acompanha e quiser fazer uma visita também lá. Sim, eu estou ali na igreja sede, fica aqui na Rua do Carmo, no centro de São Paulo, número 71, ao lado do Poupa Tempo. A igreja que é histórica, estamos ali há aproximadamente 61 anos, né, de existência, e para a glória de Deus temos visto grandes frutos naquele lugar. Pastor, nós vamos mostrar aqui rapidinho. Eu queria que o irmão comentasse um pouquinho do trabalho. Nós temos aqui a Vida Abundante e o Código Secreto de Enoque. Eu vou mostrar primeiro esse aqui, a Vida Abundante. Vida Abundante, nós falamos justamente sobre a missão que o Senhor Jesus cumpriu, né, de trazer vida abundante a todos aqueles que nele crê. Então, esse livro, nós estamos aí falando sobre a transformação espiritual, a regeneração do ser humano através da sua fé em Cristo. Muito bom. Tem um outro livro aqui, o Código Secreto de Enoque também. Outras informações sobre o material, só você acessar o e-mail, né? Ele vai aparecer aí o e-mail do pastor Jonas. Você manda um e-mail para ele, conversa com ele direitinho, e ele te explica, dá outras orientações, como adquirir e tudo mais, tá bom? Para a gente acelerar o nosso tempo aqui, que normalmente nos nossos debates presidenciais é sempre muito corrido, vamos acompanhar a nossa matéria de abertura. Vejam só. Perseverança dos santos. Essa é uma das mais polêmicas doutrinas do calvinismo, pois afirma que o cristão, uma vez que é eleito, escolhido por Deus, salvo, nunca mais perderá a salvação. Isso acontece pois o mesmo que salvou completará a boa obra e não perderá a ovelha. Porém, essa definição não é compartilhada por todos os evangélicos, já que a maioria acredita que o cristão pode sim, se não vigiar e guardar, perder a sua salvação. No tema de hoje, iremos apertar os calvinistas
defensores da doutrina da perseverança dos santos, já que queremos saber como podemos explicar o texto de Hebreus 6. Será que aqui temos um ensinamento de que é possível perder a salvação? Para iniciar, é claro, precisamos ler o texto base do nosso estudo de hoje. Vamos lá, capítulo 6 de Hebreus, no versículo 4 e no versículo 6. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. O texto parece ser muito claro no ensino transmitido. O autor adverte ao que iniciaram no caminho a necessidade que eles têm de completá-lo. O perigo explícito nesse texto de destruição e perda é claramente para aqueles que estiveram envolvidos com Cristo. O foco está sobre aqueles que receberam o conhecimento da verdade e que posteriormente rejeitaram essa salvação. Pelo menos o texto parece ensinar isso. Mas se é assim, como explicar que o cristão não pode perder a salvação? Ou será que descobrimos uma falha na doutrina da perseverança dos santos? Teremos muito assunto para debater. Não será fácil explicar todos esses detalhes. Por isso, vamos direto para o nosso debate de hoje. Fique ligado, pois o Vejam Só já está no ar. Bom, agora nós vamos pegar a opinião inicial dos nossos convidados. Eles terão 3 minutos para responder a nossa pergunta tema, tá? E aí depois no bloco seguinte, aí vão começar as perguntas e respostas e nesse momento eles vão poder aprofundar a ideia que eles vão defender. Ancião Edson, eu vou começar com o irmão. Como é que o irmão responde então a nossa pergunta, segundo Hebreus 6, de 1 a 8? Ali a gente tem um ensino de que é possível perder a salvação. 3 minutos para o irmão. Olha, Zeca, na realidade, essa é uma das passagens mais difíceis das Escrituras. E ela vem sendo debatida, não só de Calvino e Armínio para cá, mas isso muito antes já acontece. Mas, à luz do texto, nós temos algumas hipóteses que explicam o texto. Por exemplo, Spurgeon acreditava que essa passagem ela é uma passagem hipotética, ou seja, é uma impossibilidade de acontecer, né? Seria mais ou menos assim, eu dizer, olha, é impossível que uma pessoa que foi a pé daqui até os Estados Unidos não chegue lá com sede. Aí alguém diz, mas então tem gente indo a pé para os Estados Unidos? Não, é uma hipótese, né? Ou seja, é uma ilustração. Então Spurgeon pensava dessa maneira. Nós temos alguns cristãos sinceros que acreditam que esse texto refere-se à apostasia, né? Parece ser a melhor explicação quando se liga, né, algo que eu não concordo, com Mateus capítulo 12, que trata do pecado contra o Espírito Santo. Para mim, um texto é uma coisa, outro texto é outra coisa, completamente diferente. E o meu ponto de vista nessa questão trata-se, na realidade, não de crentes que perderam a salvação, mas de pessoas que transitaram dentro da igreja, pessoas que nunca foram salvas, pessoas que muitas vezes participaram de todo o movimento, né, que acontece dentro da igreja, pessoas que participaram na ceia do Senhor, pessoas que muitas vezes sentiram, né, a emoção através dos louvores, sentiram a palavra falar com elas, mas ao mesmo tempo estão dentro daquele grupo que o próprio Senhor Jesus Cristo disse que nunca os conheceu, muito embora eles tivessem feito obras maravilhosas no nome de Cristo, tivessem expulsado demônios, tivessem falado em línguas, e Jesus disse, eu não vos conheço. Ou seja, essa ideia do não vos conheço é assim, para mim é como se vocês não existissem dentro da igreja, tá? Então, a visão que eu defendo é esta.
a impossibilidade do crente perder a salvação, porque uma vez que ele foi regenerado pelo Espírito Santo, ele foi gerado de novo, uma vez que Judas nos garante que nós seríamos guardados até o fim, uma vez que a Bíblia nos garante que todo aquele que veio para minha mão jamais lançarei fora, então vejo a impossibilidade do crente perder a salvação. Portanto, esse texto deve ser lido à luz do restante do Evangelho. Muito bom. Então, aí estão as considerações iniciais do ancião Edson. Depois ele vai, com certeza, conseguir explorar mais isso. Mas a gente também agora vai dar oportunidade ao pastor Jonatas, 3 minutos também, pastor, por irmão, responder a nossa pergunta tema. Hebreus 6, de 1 a 8, ensina que é possível perder a salvação? Eu entendo que nesse texto específico, o autor de Hebreus, ele está tratando justamente com os cristãos que eram recém-convertidos, muitos, e outros também que já tinham conversado há algum tempo e estavam passando por lutas e dificuldades, eram cristãos messiânicos, e naquele momento, se nós lemos o livro de Hebreus, ele trata justamente, claramente, sobre diversas possibilidades de desvio. Muitos deles estavam querendo voltar às tradições judaicas, querendo praticar novamente os ritos judaicos e estavam querendo anular o sacrifício de Cristo, estavam querendo desconsiderar toda a obra de Cristo. Por isso que Hebreus trata justamente sobre a superioridade de Cristo sobre os anjos, sobre Moisés e outras situações que nós vemos que justamente, claramente, que lá está se tratando da possibilidade de que se eles virassem as costas para aquilo que Cristo havia feito por eles, não haveria mais para eles nenhuma esperança. Então o texto é claro, inclusive a palavra lá no versículo 6, o capítulo 6, trata de caíram, recaíram, em algumas traduções, que trata do grego, no original, parapipto, que significa cair, apostatar, deixar, sair fora, virar de lado, vaguear, significa abandonar a fé. Abandonar a fé, virar as costas totalmente para Cristo. Então, quando fala, porque é impossível que os que uma vez foram iluminados, quem é iluminado? Quem aceita o Evangelho que é a luz, Cristo é a luz. O dicionário Thayer, de grego, diz que se refere àqueles que foram feitos cristãos e provaram o dom celestial, do grego geomai, ter experimentado, comer, provar a Cristo presente em Deus e se fizeram participantes do Espírito Santo. Aí está a questão mais forte, mais marcante, que é o grego metros, parceiro ou companheiro do Espírito Santo. Nenhum pecador pode ser parceiro ou companheiro do Espírito Santo. A pessoa que não recebeu a Cristo, ela não pode ter recebido o Espírito Santo. Me parece até uma questão séria que resvala até na blasfêmia dizer que o Espírito Santo seja parceiro de pecadores não regenerados. E Jesus disse que os pecadores não podem receber o Espírito Santo. Isso está em João 14:17. Então, a pessoa que não tem Jesus não pode receber o Espírito Santo. E Judas também confirma isso no livro de Judas, versículo 19. E eles provaram a boa palavra de Deus, ou seja, é igual ter sido salvo. E as virtudes do século vindouro. Então, está bem claro para mim que as pessoas que receberam e viraram as costas. Perderam, muito bom. Então, aí as opiniões iniciais dos nossos convidados, mas a gente quer saber também a sua opinião. E para isso você entra lá no nosso Facebook, facebook.com/programa Vejam Só. Lá você encontra, além do tema do dia e os pastores, os participantes, os nossos convidados, você também, todo dia, vai ter uma enquete para participar. Tem uma pergunta-tema lá, onde você responde essa pergunta. Normalmente são 2 opções, mas depois nos comentários você pode explicar e dar os motivos do porquê você escolheu uma das opções, tá bom? A gente consegue pensar algumas opiniões ali e durante o programa a gente dá voz também aqui para a sua participação, tá bom? Então, entre lá no nosso Facebook, ali também o canal onde você pode mandar as suas sugestões de tema aqui para o programa, tá certo? Coloca aí no ar, então, a enquete que está lá no nosso Facebook e é basicamente a mesma pergunta que a gente faz aqui no programa, Segundo Hebreus 6, de 1 a 8, é possível perder a salvação? Você vai ter 2 opções. Sim, é possível perder e não é possível perder. Lembrando que a pergunta é baseada nesse texto de Hebreus. Eu sei que a gente vai, assim como o Anselmo falou, a gente precisa analisar a Bíblia como um todo, afinal de contas a Bíblia interpreta a própria Bíblia,
Mas, de maneira geral, a gente quer analisar esse texto. Então, quando você for comentar lá, coloque as suas explicações, principalmente voltada a esse texto, tá bom? Lembrando que as nossas enquetes são sempre um oferecimento da Grade, a Academia Teológica da Graça de Deus, que é um local especialmente preparado para você se capacitar para o trabalho do Senhor, tá bom? Só para você ter uma ideia, atualmente são 600 unidades, isso mesmo, 600 unidades espalhadas por todo o Brasil que oferecem o curso básico de teologia, além de muitos outros cursos, de estudo da Bíblia, né, obviamente, hermenêutica, teologia sistemática, estudo de livros, né, específicos como Apocalipse, Romanos, além de outros assuntos correlatos, né, por exemplo, administração eclesiástica você encontra lá, curso de línguas, né, estrangeiras, inglês, espanhol, uma imensidão de possibilidades. Tome nota do telefone, já aparece na sua tela, é o 0 prestadoral 11, porque é aqui de São Paulo, 3115-0819. 3115-0819, amanhã em horário comercial você liga lá na grade e pegue todas as informações que você precisa para se matricular e começar esse curso que com certeza vai te preparar para servir muito melhor o reino de Deus, tá bom? Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo rapidíssimo. Na sequência, no nosso próximo bloco, a gente já volta com as perguntas e respostas e comentários preparados pelos nossos convidados. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, depois daquele intervalo bem rápido. Já vamos voltar aqui, já vamos direto para as nossas perguntas e respostas para a gente aproveitar o nosso tempo e poder explorar bastante os nossos convidados dessa noite. Quem vai começar essa primeira rodada de perguntas e respostas é o ancião Edson. Então ele terá 3 minutos para elaborar a sua primeira questão, que será então respondida pelo pastor Jonathan e depois devidamente comentada pelo ancião Edson, tá? E aí a fórmula se repete, né? Alternando entre eles quem faz e quem responde as perguntas. Ancião, a palavra está com o irmão, 3 minutos para elaborar a questão e fazer, obviamente, os devidos comentários. Fique à vontade. Bom, conforme eu começo afirmando aqui, o texto de Hebreus, ele se refere a pessoas que nunca foram cristãos, que transitaram na fé. Talvez essa seja uma grande dificuldade de entendimento de alguns irmãos. São pessoas que estiveram lá, tal como Jesus Cristo disse, conforme eu citei. Não vou me delongar muito, né, nessa pergunta, mas a pergunta para o pastor Jonatas é a seguinte: pastor, em virtude de Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23, Jesus dizer que nunca conheceu essas pessoas, profetizaram no nome dele, fizeram maravilhas no nome dele, obras poderosas no nome dele. Jesus diz: eu não vos conheci. Essas pessoas um dia foram salvas? Muito bom, está aí a pergunta então, do ancião Edson, que será agora respondida pelo pastor Jonathan. Pastor, eu sei que precisava de mais, mas só 3 minutos para responder, por favor, hein? Ok. Eu entendo, nesse caso, essas pessoas, elas provaram sim, porque a Bíblia fala, provaram o dom celestial. O texto está no pretérito, então é fato que se consumou. Elas receberam o Espírito Santo. A questão aí é que elas naufragaram na fé. E isso a Bíblia, ela traz exemplos claros. O próprio apóstolo Paulo, ele trata desse tema. O tema da apostasia é uma doutrina bíblica. Nós observarmos aqui no livro de Timóteo, né? Timóteo capítulo 1, versículo 18 em diante, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo exortando a Timóteo, ele fala desta maneira: este mandamento te dou, filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, combate o bom combate, e conservando a fé e a boa consciência, visto que alguns, tendo rejeitado a boa consciência, naufragaram na fé. Dentre estes, Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Ou seja, nós vemos também o caso de Demas, né, que o apóstolo Paulo fala que ele apostatou porque amou o presente século. Então, a questão está aí, até quando Cristo fala sobre a semente que é lançada na terra, ele fala claramente, ela caiu a boa semente. Então, a questão aí não é da parte de Deus,
Deus fez a obra perfeita, a obra completa. A questão é do homem, o ser humano, quando ele ama, Jesus fala claramente na parábola do semeador, por causa das riquezas e outros fatores que muitas vezes terminam fazendo com que o cristão venha naufragar na fé. A questão é, se não houvesse a possibilidade de uma pessoa cristã naufragar na fé, qual seria a utilidade do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo? Eu entendo que ele estava inspirado pelo Espírito Santo, falar, porque quando ele fala com Timóteo, o Espírito Santo já está pensando em toda a igreja, está pensando, por isso está registrado. Qual o objetivo dele? Fala para Timóteo: Timóteo, olha, combate o bom combate, conservando a fé e a boa consciência, visto que alguns, tendo rejeitado a boa consciência, naufragaram na fé. Ou seja, eles tinham fé, mas eles naufragaram, ou seja, afundaram, porque aqui a Bíblia está falando. O apóstolo Paulo fala aqui que eles blasfemaram, ou seja, nesses exemplos que me deu Alexandre. Bom, tem então a pergunta do pastor Jonathan, que agora será devidamente comentada pelo ancião Edson. Ancião, 3 minutos para o irmão fazer os comentários. Então, Jesus Cristo, voltando porque o senhor não respondeu, pastor. Jesus disse assim, nunca vos conheci. O senhor citou uma frase no pretérito e eu cito uma frase no presente. Nunca vos conheci. Ou seja, essas pessoas que curaram, expulsaram demônios, fizeram maravilhas no nome de Jesus, Jesus disse que elas nunca foram salvas. Ele nunca conheceu. Esse é o ponto. Quanto à apostasia ser uma doutrina bíblica, isso é inquestionável. Todos nós sabemos disso. A grande questão não se trata de apostatar da fé, simplesmente. O que nós estamos tratando é, se um crente de verdade, ele perde a salvação, porque inclusive quem apostata da fé nunca foi salvo. Ele pode também estar incluído dentro do texto de Hebreus com toda tranquilidade. O senhor citou logo na sua fala inicial a questão dos hebreus e do retorno ao judaísmo. Claro, sem dúvida alguma. Ou seja, aquelas pessoas estavam agora negando a fé em Cristo, eles nunca foram cristãos e retornaram aos ritos antigos. É só a gente ler, por exemplo, o capítulo 10, versículos de 26 em diante, que é correlato do capítulo 6. E aí o apóstolo Paulo ali vai dizer que aqueles que não ouviram Moisés morrem, e os que não ouvem a Cristo morrem de modo muito mais acelerado, vamos dizer assim. Então, o ponto em questão que eu gostaria ainda de insistir é, se o crente perde a salvação, esses que Jesus disse que nunca conheceu, em momento nenhum Jesus conheceu eles. Então, em momento nenhum, esse pessoal foi salvo ou foi salvo um dia? Essa continua sendo meu pensamento para a gente abrir o tema aqui, Zeca. Muito bom. Então, estão aí os comentários do ancião Edson. Eu imagino que o pastor Jonathan, agora que terá a oportunidade de fazer a sua primeira pergunta, vai tecer também algum comentário sobre esse assunto aí, mas agora o pastor Jonathan vai ter a oportunidade de perguntar e aí a fórmula se repete nessa sequência. Pastor, 3 minutos para o irmão, se quiser fazer comentários e fazer a pergunta também, fica à vontade. Eu pensei que eu havia sido claro com relação a essa questão aí, né? Até porque o apóstolo Paulo falou claramente, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, ele está dizendo aqui, claramente, que essas pessoas naufragaram na fé. E esses que Jesus está falando é a mesma coisa. É aquelas pessoas que receberam a Cristo, como o próprio ancião afirmou aí, né? Elas estão dentro da igreja, estão praticando ali alguns atos, né, que parecem ser cristãos, a aparência e tudo mais, pregam aquilo lá, mas só que elas não vivem aquilo, elas praticam iniquidade, elas viraram as costas para Cristo faz tempo. E quando Cristo fala isso é a ironia de Cristo. Deus, diversos momentos na Bíblia, ele ironiza certas situações. Ele está dizendo assim, meu amigo, você veio aqui se apresentar diante de mim dizendo que você fez isso, você pregou em meu nome, você expulsou demônios, você está pensando o quê? Você está me enganando? É claro que Cristo conhece eles. Cristo conhece todas as coisas, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe de tudo. Mas a questão é que ele está ironizando eles porque eles pensaram que iriam enganar a Cristo. Então Jesus está falando, eu não te conheço não, meu amigo. Quantas pessoas falam isso? Eu não te conheço, essa atitude que você está tomando aí está errada. Então a pergunta que eu gostaria de fazer para o nosso amado ancião é se um cristão pode naufragar na fé. Com base bíblica, se existe dentro da palavra de Deus alguma possibilidade de um cristão naufragar na fé.
Muito bom, está feita aí a pergunta pelo pastor Jonathan. Ancião Edson terá 3 minutos agora para responder essa pergunta. Ancião, a palavra está com o irmão. Vamos lá. Então, a grande questão é definir quem é cristão dentro da Bíblia e quem transita. Quem é cristão não naufraga na fé. Quem transita naufraga. Esse é o grande problema. É entender quem são os grupos de pessoas. Por que eu posso afirmar isso? O próprio livro de Hebreus, aqui no capítulo 6, se a gente der uma olhadinha, lá um pouquinho mais à frente, dentro dessa mesma perícope que o apóstolo diz aqui, ele diz assim, ó, Hebreus, capítulo 6, versículo 18. Para que, vamos lá, pelo o 17 e 18. Pelo que, querendo Deus, mostrais mais abundantemente a imutabilidade. Não existe mudança dentro desse propósito. Do seu conselho aos herdeiros, imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa. Se interpôs com juramento, para que por 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Então veja, esse aqui é um grupo de pessoas que não naufraga na fé nunca. Eles estão sustentados na imutável palavra de Deus, em 2 pilares, conforme disse aqui o apóstolo Paulo, nas coisas que é impossível que Deus minta e na firme consolação. Então, um cristão jamais. Nós podemos entender, por exemplo, o caso de Judas. Judas, quando nós olhamos, Judas andou com os 12, Judas foi na missão dos 70, Judas deve ter curado, Judas deve ter expulsado o demônio, Judas provou tudo isso. Mas a Bíblia diz, quando Jesus Cristo entrega os discípulos, ele diz assim, que nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Ou seja, o Judas, talvez ele não imaginasse que ele era o filho da perdição quando ele começou a seguir Jesus. Mas isso já estava dentro do decreto justo de Deus, isso já estava colocado. Então o Judas participou de tudo aquilo, o Judas participou do dom celestial, o Judas fez tudo aquilo, porém o Judas era o filho da perdição. Então podemos dizer que o Judas foi um cristão que se perdeu? Não, o Judas na realidade nunca foi cristão, ele transitou dentro do colégio apostólico, é dessa maneira que vejo. Muito bom, tá aí a resposta do ancião Edson, que agora será comentada pelo pastor Jonathan, mais 3 minutos. Irmão, fica à vontade, pastor. Ok. A questão aí do Judas, nós sabemos que já havia uma profecia acerca de Judas, alguém iria trair a Cristo, isso é bíblico, né? Mas eu entendo que não havia ali a determinação que seria Judas. Deus já sabia, óbvio, porque Deus é onisciente, Deus é presciente, sabe todas as coisas. Agora, a questão aí que eu vejo é que a Bíblia, naturalmente, ela, até o próprio livro de Hebreus aqui, em diversas partes, ele alerta, ele exorta. O livro de Hebreus é uma exortação. Quem pegar Hebreus, ler lá Hebreus 13, 22, vai ver que é uma exortação. Então, ele está exortando por qual motivo? É porque existe a possibilidade, senão não haveria necessidade. Se o cristão verdadeiro, digamos que aceitou a Cristo de verdade, ele estivesse assim totalmente seguro, em Deus ele está seguro, mas a Bíblia fala claramente a necessidade da vigilância. E aqui o próprio livro de Hebreus capítulo 2 fala aqui no versículo 1, portanto, convém-nos atentar com muita diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Se não houvesse possibilidade do cristão, eu creio que ele está escrevendo para cristãos verdadeiros. Ele não ia perder tempo para escrever para pessoas que não têm compromisso com Deus, ou a pessoa que não tem compromisso com Deus, para que o Espírito Santo vai perder tempo com elas? Se já sabe que elas vão se perder. Ele está falando com os irmãos mesmo, para eles tomarem cuidado, para não se desviar daquilo que eles haviam recebido. Então é dessa maneira que eu entendo aqui o livro de Hebreus. Muito bom, então aí os comentários do pastor Jonathan. Com esses comentários a gente encerra essa primeira rodada de perguntas e respostas. A palavra agora volta ao ancião Edson Reis, que terá 3 minutos para elaborar uma nova pergunta. Iniciaremos uma nova rodada e com essa rodada de perguntas a gente encerra esse nosso segundo bloco, tá ok? Ancião, 3 minutos para o irmão tecer alguns comentários e obviamente fazer a sua pergunta também. Então, Zeca, veja bem, existe uma grande confusão na Bíblia
feita por alguns cristãos no que diz respeito à salvação. Não que a Bíblia não seja clara nesse aspecto, ela é muito clara, mas existe uma questão entre recompensa, que nós chamamos de galardão, e salvação. Alguns cristãos às vezes acabam confundindo galardão com salvação e é por isso que vira toda essa salada. Bom, uma coisa que nós precisamos deixar muito claro é o seguinte: a Bíblia diz que os dons de Deus, eles são imutáveis e Deus não se arrepende de tais dons. E um desses dons é a salvação do homem. Então Deus não se arrepende dele. Esse é um ponto. Um outro ponto importante é que a salvação ela é unilateral. Ela não depende de nós em absolutamente nada, né? Conforme o apóstolo Paulo nos ensina no livro de Romanos, capítulo 3, todos igualmente se desviaram. Não existe nenhum deles que consiga fazer o bem ou que não peque. E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Uma análise profunda desse texto mostra a degradação humana e a impossibilidade do homem encontrar Deus por si mesmo. Então a salvação, ela é unilateral, ela é do céu para a terra. Não tem como nós participarmos dentro desse processo de salvação, porque senão nós iríamos contra outras passagens bíblicas. Uma vez que a gente tem essa visão de que a salvação, ela é unilateral, ela vem da parte de Deus para o homem, é um presente da parte de Deus para o homem. E como é que Deus fez isso? Alguns questionam, e eu vou para Paulo em Romanos e digo: quem é o barro para questionar o oleiro? Então é Deus quem sabe como é que é esse negócio. Mas o apóstolo Pedro nos ajuda a ter uma visão, e a pergunta que eu faço ao pastor Jonas é a seguinte: 1 de Pedro 1, 3, 4 e 5, ele diz assim: bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, veja, misericórdia de Deus, nos gerou de novo. Nós nascemos pela misericórdia, para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dos mortos, para uma herança incorruptível. Crente recebeu uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, guardada no céu para vós, mediante a fé. Estais guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo. Então Pedro dá uma garantia aqui que o crente está salvo, que ele está selado no céu. Aí a pergunta que eu faço ao pastor Jonas: como entender essa declaração de Pedro para o verdadeiro crente? O crente está salvo, está selado no céu mesmo? Ou será que Pedro se engana nessa declaração dele, pastor? Muito bom, tá aí a pergunta então, do ancião Edson, que agora será respondida pelo pastor Jonas. 3 minutos, pastor, para a sua resposta. Perfeito, agradeço pela pergunta, senhor. Muito importante essa pergunta, porque ela demonstra para nós claramente que essa questão é a questão da parte de Deus. Deus já garantiu a salvação para todo aquele que crê. A Bíblia fala: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então a questão está aí da pessoa crer, da pessoa perseverar. Então a questão é que nós devemos fazer uma análise, como nós já desde o início concordamos nisso, temos que analisar as escrituras, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Se nós fizermos a análise dessa maneira, como o Senhor está falando, que olha, você já está salvo, pode descansar, fica à vontade, deita e rola, meu amigo, nunca você vai perder a salvação, porque Jesus garantiu para você a salvação. Isso vem da parte de Deus, é a garantia de Deus, é o selo de garantia de Deus, e Deus é perfeito. Mas as advertências, elas são de Gênesis a Apocalipse, para nós, igreja. O próprio livro de Apocalipse, eu quero crer que quando Jesus se manifesta a João, ele está preocupado com a igreja verdadeira. Senão, ele jamais teria a perda de tempo de estar advertindo. Então, nós vemos aqui, se você analisar o livro de Apocalipse, capítulo 2, o Senhor fala que a igreja de Éfeso. Éfeso é uma igreja que nós sabemos que é a igreja primitiva, a igreja que é um modelo, é um exemplo, mas ele encontra ali falhas que deveriam ser corrigidas. Então, ele vem claramente aqui no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 4. Mas tenho contra ti, olha só, então, que deixasse o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti
e removerei do seu lugar teu castiçal. Ou seja, uma advertência para que se a igreja... A questão é essa, o cristão muitas vezes, a Bíblia fala, se alguém pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo justo, então o seu sangue nos purifica de todo pecado. A questão é essa, tem irmãos que começam naturalmente todos nós pecamos, todos nós falhamos, mas tem aqueles que começam a pecar e não se arrependem. Eles começam a cair num abismo, um abismo chama outro abismo, e aquilo se torna uma iniquidade na vida dele, uma prática que ele tem que se arrepender. Eu até falei nos bastidores para os irmãos de um exemplo de um irmão que caiu e se arrependeu e retornou. Depois eu trato melhor essa assunto. Muito bom, então até aí a resposta do pastor Jonathan. Ancião, 3 minutos para o irmão poder comentar essa resposta. Então, veja só, conforme a gente estava falando, veja que Jesus Cristo, aí no texto de Apocalipse 2,4, ele diz, eu virei e te removerei o candelabro. Nós não observamos em nenhuma das advertências às igrejas, Jesus dizendo que perde a salvação. Jesus adverte todas as 7 igrejas da Ásia, dizendo que eles terão problemas se eles não observarem aquilo que ele está dizendo. Veja só, conforme eu disse no começo, a grande confusão é entre salvação e galardão. Salvação não se perde nunca. Isso é um dom de Deus para o homem, isso é um presente de Deus. A segurança do crente, ela está muito clara no livro de Judas. Judas, versículo 24, a gente percebe que existe a segurança do crente ali, que é aquilo que a gente vai chamar de a perseverança dos santos. Judas diz assim, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Então, ele guarda-nos de cair, de tropeçar. Quando a gente fala aqui, o senhor falou em questão de pecado, eu acho que essa é uma das questões mais complicadas quando a gente trata dentro da igreja. Porque o próprio apóstolo Paulo, conforme citei, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O crente, na sua trajetória, vez por outra, ele vai pecar, não tem como. Ele talvez não vai se tornar um praticante, mas ele vai pecar. Então não tem como. Então o texto de Hebreus não trata de quem pecou. Trata-se de pessoas que recaíram, que abandonaram de verdade e negligenciaram a Jesus Cristo. Então nós não podemos confundir. Eu creio que a questão pecado, ela está muito relacionada à salvação. Isso é muito importante, Zeca, da gente entender. Porque se nós formos trabalhar nessa questão do pecado, conforme alguns irmãos colocam, o sacrifício de Jesus fica completamente inviável. Porque o sacrifício de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Pecados passados, presentes e futuros. Por exemplo, um dia nós nos batizamos. A tendência sectária é qualquer. Quando você batizou, você não pode mais pecar, não é? Pois é, mas Jesus morreu até quando? Até o seu batismo? Ou morreu até a sua morte? Claro que ele morreu até a nossa morte. Então, pecar, todo mundo vai continuar pecando, a pessoa vai errar vez por outra. Agora, o que acontece? O salvo, ele não desenvolve, ele não tem aquela atitude, posso fazer, pintar e bordar porque estou salvo. Não é essa. O salvo, conforme diz a Bíblia no livro de Romanos, nós fomos salvos para as boas obras. Então, nós estamos salvos para as boas obras. A grande questão é que se somos salvos para boas obras, nós vamos continuar praticando as boas obras. Nós vamos cair dentro dessa libertinagem de posso fazer e acontecer porque eu estou salvo. Não, de maneira alguma, não é isso que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina é que o salvo, ele recebeu isso diretamente da parte de Deus, ele está guardado, ele não tropeça. Essa é a tropeçar no sentido de renegar a fé cristã. Muito bom comentário aí do ancião Edson. A palavra agora volta ao pastor Jonathan, que vai iniciar essa rodada final aqui, de perguntas e respostas, para a gente poder encerrar esse bloco, mas na sequência tem mais. Pastor Jonathan, 3 minutos por irmão, fique à vontade. Perfeito. Como o ancião disse, de fato, como eu afirmei, o cristão, nós pecamos naturalmente. Aquele que disser que não tem pecado, a Bíblia fala, é mentiroso. Sim, mas a pergunta é, um cristão que peca, continua pecando e não se arrepende, para ele há salvação? Sua pergunta é essa? É. Muito bom, então está aí a pergunta do pastor Jonathan. 3 minutos, ancião, para a sua resposta. Então, a grande questão é, salvação é inegociável, não se perde, não se perde. Se ele é cristão, não existe como ele não se arrepender. Porque o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado e do juízo. Então não existe como.
O cristão, quando ele peca, ele reconhece que peca, ele sabe que pecou. Ele pode cometer das maiores atrocidades, ele pode até entrar em um determinado comportamento pecaminoso, mas ele sabe que está pecando e ele busca o arrependimento. Então, é impossível, não dá para o cristão perder a salvação por essa questão de pecado, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O cristão, ele vai produzir as obras de salvação, conforme diz a Bíblia, não é? Agora, vez por outra, quem é cristão, ele vai pecar, claro que vai pecar. Só que todo cristão, ele tem iluminada a sua mente através do Espírito Santo, ele tem a sua consciência treinada pela palavra de Deus e ele reconhece quando erra. Então, é impossível que um cristão, ele não se arrependa. Aqueles que não se arrependem são pessoas, conforme eu disse no começo, que estão descritas aqui em Hebreus. Estão dentro da igreja, provaram do dom celestial, tiveram de tudo aquilo que a igreja fornece, mas na realidade nunca foram cristãos. Esses são as pessoas que nós observamos dentro do livro e que observamos em algumas passagens bíblicas. Aí o senhor diz sobre as advertências. Por que as advertências? Eu costumo ensinar na igreja o seguinte: a obediência às normas de Deus, elas vão nos preservar do nascimento ao túmulo. Ou seja, se nós formos obedientes às normas de Deus, nós teremos uma vida muito melhor nesta terra. Agora, se nós formos desobedientes, nós teremos uma vida muito pior. E o apóstolo Paulo corrobora essa minha fala lá no livro de 1 Coríntios capítulo 3, quando ele diz que alguns serão salvos como que por fogo. Ele diz assim, olha, tem alguns que vão construir, são crentes, mas são crentes tão meia boca, mas tão meia boca, só que ele vai passar na raspinha, ele vai chegar na vida eterna todo chamuscado, não é? E o próprio apóstolo Paulo diz que se nós formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Então, nem na sua própria infidelidade temporária, o crente perde a salvação, não tem jeito. Tá aí a resposta então, do ancião Edson. É melhor trazer o extintor aí, viu, ancião? Porque vai chamuscar muita gente aí. Pastor Jonathan, a questão 3 aí, minutos para o seu comentário. A questão aí, como o ancião Edson disse claramente, o cristão, quando ele peca e não se arrepende, naturalmente ele não vai obter perdão. A Bíblia fala claramente para nós confessarmos o nosso pecado e deixá-lo. Então, se a pessoa está na igreja, aqui, quando Hebreus está falando aqui sobre recair, justamente é a pessoa virar totalmente as costas para Cristo. Ela pode conhecer a palavra, ela foi iluminada, como está dizendo aqui, ela recebeu o dom, né, aqui do Espírito Santo, ela recebeu o Espírito Santo, então, e recaiu. Aí ele fala assim, que é impossível, né, que eles sejam renovados para arrependimento. Quando está falando renovados, gente, está muito claro o texto. Está sendo renovados para arrependimento. Já se arrependeu uma vez, entendeu? Ele se arrependeu lá, mas agora ele caiu num estado de apostasia total, de virar as costas para Cristo de uma maneira que o próprio Espírito Santo se afastou dele. O apóstolo Paulo mesmo fala claramente, não xingais o Espírito Santo. A gente tem que preservar, né, através da nossa consciência, por isso que ele falou da boa consciência. A questão é essa, é uma questão íntima interna do cristão, que eu tenho que ter a intenção. Por que que Davi foi perdoado no seu pecado tão gravíssimo? As pessoas falam, puxa, mas como cometeu? Porque o coração dele era voltado para Deus, se arrependeu do seu pecado. E outros não se arrependeram. Nós vemos diversos exemplos na palavra de Deus de muitos que não se arrependeram daquilo que praticaram. Pelo contrário, eles agiram com má consciência. Eles já tinham um plano, é o exemplo, por exemplo, de Ananias e Safira. Eles estavam na igreja. É impossível a gente afirmar com certeza absoluta, porque o texto bíblico não revela isso, de que eles não eram verdadeiros cristãos. Não existe isso no texto bíblico. É uma presunção que nós fazemos, naturalmente. Puxa, aquele camarada, ele não devia ser um verdadeiro cristão, mas a Bíblia fala que eles já fizeram o quê? Eles tinham uma intenção no coração deles de enganar a Cristo, representado pelos apóstolos, e eles mentiram ao Espírito Santo. E como cristãos, ali, naquele momento, eles perderam a salvação. Eles morreram, inclusive, para servir de exemplo, né, como a igreja primitiva é um exemplo para nós. Eles morreram expiraram diante do apóstolo, porque eles haviam feito o quê?
um acordo entre si de tentar enganar. Havia uma concupiscência gravíssima, iniquidade gravíssima no coração deles. Muito bom, então tá aí os comentários do pastor Jonathan. Com esses comentários a gente encerra esse nosso segundo bloco. Nós vamos fazer um intervalo rápido, mas na sequência a gente volta com mais perguntas, mais respostas no Vejam Só dessa noite, tá bom? Muito bom, já estamos de volta para aquele que infelizmente é o último bloco do Vejam Só dessa noite. E nós vamos continuar aqui aproveitando esse finalzinho do programa para ter mais perguntas, né, e respostas aqui dos nossos convidados para a gente entender se, segundo Hebreus 6, de 1 a 8, ali ensina que é possível perder a salvação. A palavra nesse bloco começa com o ancião Edson. Ele vai ter a oportunidade de fazer uma pergunta, que será então respondida pelo pastor Jonathan, devidamente comentada pelo ancião Edson. Ancião, 3 minutos para o irmão fazer a pergunta, mas eu vou pedir a gentileza para ser bem rapidinho, para a gente poder aproveitar o tempo. Vamos lá então. Referente ao cristão não perder a salvação, cristão de verdade. Romanos 8, 29. Porque dantes conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Aos que predestinou, a este também chamou, aos que chamou, justificou, aos que justificou, a este também glorificou. Isso aqui é um salvo. Pergunta, pastor Jonas, nós podemos perder a nossa justificação e perdemos assim a nossa salvação? Muito bom, tá aí a pergunta do ancião Edson, ele apelou agora, hein, pastor Jonathan? Foi lá para Romanos 9 lá, aí para te apertar, hein? Vamos lá, 3 minutos para o irmão responder. Perfeito, agradeço a pergunta, é uma perfeita pergunta, muito boa, e é interessante a gente analisar essa questão. A Bíblia fala justificados mediante a fé. Então, a partir do momento que você abre mão da sua fé, você naufraga na fé, é possível sim. Você perde, porque a Bíblia é clara nisso. O apóstolo Paulo falou, advertiu Timóteo, se você não tiver boa consciência, não andar dessa maneira, você pode naufragar na fé como esses homens naufragaram. Então toma cuidado. Essa carta é uma carta pastoral, é a carta para todos nós. Senão, qual o motivo dele escrever uma carta dessa? Se não houvesse essa possibilidade, ainda mais para Timóteo, que era um jovem que ele sabia que era um homem de Deus, que estava ali andando de acordo com a palavra, pregando o Evangelho, sofrendo pelo Evangelho, mas ele traz essa advertência. E a Bíblia fala que a questão aí é justamente da apostasia. É muito claro o que é a apostasia. A apostasia é o camarada virar as costas definitivamente para Cristo. Ele traiu a Cristo, ele recebeu um presente de Deus e de repente ele abandona tudo. E a Bíblia fala aqui claramente sobre, no próprio livro de Hebreus aqui, 10, 26, a Bíblia fala assim, porque se pecarmos voluntariamente, olha aí, voltando à questão do pecado, depois de termos recebido a salvação, já não resta mais sacrifício. Ou seja, a pessoa, foi perdoada, aí daqui a pouco ela está a consciência sendo cauterizada, que a Bíblia fala que alguns têm a consciência cauterizada, ela vira as costas totalmente para Cristo e começa a andar da maneira que ela quer. Ela não obedece mais à palavra de Deus, é necessário obedecer. E Jesus disse que aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai e dos seus santos anjos. Então, a questão, existe sim a possibilidade da pessoa que, mesmo tendo sido justificada, se ela naufragar na fé, então não haveria necessidade de ter esse termo, a possibilidade. Se não houvesse essa possibilidade de naufragar na fé, eu entendo, sinceramente, humildemente, que não haveria necessidade do apóstolo Paulo escrever dessa maneira para a igreja, para Timóteo. Muito bom a resposta do pastor Jonathan. Está aí, ancião Edson, 3 minutos para os seus comentários, por favor. Então vamos lá, pastor. Aos que predestinou, Deus faz a predestinação. Deus fez acertadamente. Se Deus predestinou, está predestinado. Aos que predestinou, a esse também chamou. Aos que chamou, justificou. Aos que justificou, glorificou. Veja que tudo isso ocorreu no passado. Já ocorreu. E Paulo corrobora isso dizendo, então, já que é dessa maneira, quem nos separará do amor de Cristo? Nada. Nem aflição, nem tribulação, nem fome, nem perigo, nem nudez, nem espada, nem altura, nem profundidades, nem anjos, nem demônios. Nada pode separar o cristão. Então, não se excetua a questão da apostasia. O que se diz é que o texto de Hebreus, ele parece indicar pessoas
que estão dentro da igreja, mas que nunca foram salvas. São dois grupos que nós temos. Temos o grupo dos salvos, esses que estão predestinados, conforme diz a Bíblia, e temos o grupo de pessoas que estão transitando, aqueles que Jesus Cristo nunca conheceu. Esse é o ponto de vista que eu entendo do livro de Hebreus. Muito bom, então está aí o comentário do ancião Edson Reis. Agora a palavra volta ao pastor Jonathan, que vai fazer aquela que será a última pergunta do debate dessa noite. Pastor, eu vou pedir só por a gentileza do irmão ser bem objetivo na sua pergunta, por favor. Ok. A Bíblia fala aqui no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 4, porque é impossível que os que já vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Gostaria de saber, com o ancião, se ele entende que uma pessoa que não é cristã de verdade, ela pode receber o Espírito Santo na vida dela. Muito bom, está aí a pergunta, ancião. 3 minutos para o irmão poder responder essa questão. Mas essa é a total base, né, da nossa salvação. Porque veja só, a Bíblia diz que Deus nos amou enquanto nós ainda éramos pecadores. Ou seja, a ação do Espírito Santo, ela começa na vida da pessoa enquanto a pessoa é pecador. Então, qualquer pessoa, a ação do Espírito Santo, ela é disponível a qualquer pessoa da humanidade. Agora, ter o Espírito Santo como habitação, que é o caso do crente, é uma história completamente diferente. Como eu disse no começo, a salvação ela é do céu para a terra, ela é completamente verticalizada. Sendo assim, para operar a salvação, é necessário que o Espírito Santo ele faça o despertar no homem. Então, uma pessoa que não é crente pode sim, sem dúvida nenhuma, não ter o Espírito Santo como nós que somos cristãos, como residência, conforme diz a Bíblia. Mas o despertar do Espírito, a consciência, o apontar do pecado, isso é plenamente possível e biblicamente, é uma doutrina bíblica, não é? Porque senão dependeria de nós encontrar Deus. Mas quem nos encontra é Deus através do seu Espírito. Muito bom, está aí a resposta do ancião Edson, que será agora devidamente comentada pelo pastor Jonathan. 3 minutos, pastor. Bom, eu entendi que o irmão está querendo dizer que a pessoa pode resistir, então, ao Espírito Santo. Se a pessoa ela recebe, a Bíblia está falando aqui claramente que eles se fizeram participantes do Espírito Santo. Eles participaram. E o texto grego fala claramente, a tradução do original, que eles se fizeram companheiros, amigos do Espírito Santo. Não simplesmente o Espírito Santo passou perto, ou talvez falou alguma coisa. Não, eles se fizeram companheiros, eles se fizeram participantes do Espírito Santo. E o texto bíblico é claro, aqui em João 14, 17, fala claramente que o Espírito, olha só, a saber, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Olha, nem o vê, ou seja, o ímpio, o mundo, ele não pode nem ver o Espírito Santo, ele pode nem, porque o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se a pessoa chegar ao ponto de receber o Espírito Santo, ser participante, o Espírito Santo já vai convencer ela do pecado, da justiça e do juízo. A obra dele não é incompleta, é completa. Eu entendo dessa maneira. E aqui está claro, olha, porque o mundo não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará convosco. Então, o cristão verdadeiro, ele recebe o Espírito Santo, ele habita nele, ele vê ele. E agora o ímpio não existe referência alguma bíblica de que ele possa ter visto o Espírito Santo atuando, agindo na vida dele. Eu entendo dessa maneira que aquele que está se referindo aqui, no livro de Hebreus, capítulo 6, é justamente aquele cristão, foi participante do Espírito Santo, recebeu. Por isso que é tão severa aqui a questão da apostasia, é severa justamente por esse motivo, porque ele virou totalmente as costas para aquele dom maravilhoso que Deus entregou. Muito bom, então estão aí os comentários do pastor Jonathan. Com eles, nós encerramos a nossa edição de hoje do debate do Vejam Só. Eu aproveito para agradecer aos nossos convidados, o ancião Edson, o pastor Jonathan, que gentilmente atenderam os nossos convites, aceitaram esse desafio aqui para falar sobre esse tema que é delicado, e a gente precisa ter consciência que, ao que tudo indica, no quesito salvação, Deus abriu só um pouquinho do véu. Ainda tem muita coisa que está escondida ali que a gente precisa humildemente tentar entender, mas é uma questão bem delicada. O contato dos nossos convidados está disponível lá no nosso Facebook também, tá bom? Então lá você consegue encontrar os e-mails e pode conversar com os nossos convidados. Antes da gente encerrar,
subir os nossos créditos e rodar a nossa vinheta, vamos colocar no ar o resultado da nossa enquete, que a gente colocou lá no Facebook, a gente falou no começo. Vamos lá. Segundo Hebreus 6, de 1 a 8, é possível perder a salvação? Sim, só porque eu falei que a maioria pensa que é possível perder, o resultado foi equilibrado. 55% dizendo que sim, é possível, 45% dizendo que não. São mais de 700 votos que nós já tivemos ali na nossa enquete. Diante do pensamento evangélico nacional, achei que a diferença ia ser muito maior, mas foi até equilibrado nessa questão aí. Acho que o pessoal do não até saiu vitorioso, porque realmente foi bem apertado. Muito obrigado a você que nos acompanhou, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Amanhã, às 11h35 da noite, nós estamos de volta com mais uma edição do Vejam Só. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.